Olá, o meu nome é Louise e vocês já me conhecem. Trago com este vídeo informações biológicas, inovações e um momento para o conteúdo que a professora Shirley Cardoso da Silva que irá passar futuramente para nós, alunos, e envolve muita família. Ah, quase que ia me esquecendo. Pode parecer um podcast. É um podcast. Eu falo, só que tem imagens. Sobretudo, a genética é uma parte da biologia responsável por estudar a transmissão e a expressão dos genes do organismo e a diversidade genética observada nos indivíduos da mesma espécie e de espécies diferentes. Observa-se, portanto, que é uma matéria fundamental para o entendimento de todas as áreas da biologia, uma vez que é a base de tudo. Com o entendimento que existem fatores posteriormente chamados de genes que determinavam as características dos organismos, a maneira de pensar que a biologia tinha mudou. A descoberta de Gregor Mendel em 1885 foi sem dúvidas o ponto inicial e a maior contribuição para essa parte da biologia. Apesar de ter sido ignorada por anos, sem apresentar conhecimento a respeito dos cromossomos e eventos como meiose e mitose, Mendel conseguiu perceber em seus trabalhos com ervilhas que existem fatores responsáveis pela hereditariedade. Ainda comentando sobre Gregor Mendel, conhecido como o pai da genética, foi um monge agostino que contribuiu fortemente para a compreensão atual dessa ciência, realizando experimentos com ervilhas em um mosteiro na Áustria. Ele acabou postulando as atualmente chamadas leis de Mendel. Conhecida como a primeira lei de Mendel, ele realizou diversos experimentos com ervilhas, a fim de demonstrar os mecanismos de hereditariedade. Em um de seus experimentos de mais de 2 anos, Mendel cruzou plantas puras de sementes lisas com plantas puras de sementes rugosas. Ele esperava obter indivíduos que fossem uma mistura entre as características lisas e rugosas. Entretanto, o que ele observou foi a presença apenas de sementes lisas. Esses indivíduos foram chamados de híbridos, por ser resultado de um cruzamento de planta com características diferentes. Ele obteve desse cruzamento sementes lisas e rugosas em uma proporção de 75% das sementes eram lisas e 25% eram rugosas. Mendel resolveu chamar essa característica que mais apareceu nos indivíduos de dominante e aquele que pouco se manifestou de recessiva. Baseando-se nesses resultados, Mendel formulou algumas hipóteses. As características são determinadas por pares de fatores hereditários, um fator é herdado da mãe e o outro é herdado do pai, e quando dois fatores são encontrados em um indivíduo, apenas um deles se manifesta. Diante dessas hipóteses, se originou a primeira lei de Mendel, também conhecida como o princípio da segregação dos fatores. Em uma de suas análises, Mendel estudou a transmissão da cor e da forma da semente da ervilha. Para o cruzamento, ele utilizou plantas com sementes amarelas e lisas, dominantes, e verdes rugosas, recessivas. Ambas as plantas eram homozigóticas para as duas características. O cruzamento dessas duas plantas deu origem a uma geração 100% amarela e lisa. Mendel realizou então a autofecundação dessa geração e surpreendeu-se com os resultados. Além de ervilhas com sementes semelhantes à geração parental, novos fenotipos surgiram, amarelos rugosos e verdes lisas. Com isso, ficou claro que a herança de dois caracteres não ocorria de forma interligada, mas sim de forma independente. Diante desses resultados, Mendel postulou uma lei que foi chamada por ele mesmo de lei da segregação independente, que posteriormente, em homenagem a esse importante pesquisador, passou a ser chamada de segunda lei de Mendel. A terceira e última lei de Mendel trabalha a dominância, afirmando que os seres híbridos, aqueles que são resultado do cruzamento entre os seres que possuem dominantes e recessivos, apresentam as características de dominância, pois possuem um gene dominante que irá encobrir em parte do gene recessivo. Assim, o fenotipo manifestado dos descendentes será o gene dominante. E para complementar o assunto sobre genética, eu estarei falando sobre fenotipo e genotipo, começando pelo termo fenotipo. Ele se refere às características morfológicas, fisiológicas e comportamentais apresentadas pelo indivíduo. Por exemplo, a cor dos olhos, dos cabelos, eles sofrem transformações com o passar do tempo, em função das modificações sofridas pelo organismo, como por exemplo, o aparecimento de cabelos brancos em pessoas que têm cabelos castanhos. Em suma, o fenotipo ele expressa características visíveis que podem ser modificadas pelo ambiente, pois é o resultado de uma interação entre este e o genotipo. Já o genotipo não pode ser observado visualmente, pode apenas ser interferido a partir de observações do fenotipo,
pela análise de características familiares ou pelo sequenciamento do genoma. Se o indivíduo apresenta o fenotipo condicionado pelo alelo recessivo, então este indivíduo é homozigoto quanto o alelo em questão, como no caso de pessoas de olhos claros. Calma, não bata palmas ainda. Falta a conclusão e uma breve cosmovisão cristã. Depois de tudo que foi exposto nesse vídeo bem informativo e inovador, é incrível perceber como a biologia geral ela é impressionante e dá vontade de se inspirar de tão massa. E você que ficou sabendo disso agora, sabe o que é mais legal? O nosso Senhor Deus, ele é o dono de tudo e de todos. A genética ela é tão bela e tão rica. Deus, ele foi tudo graças a ele, que nos fez nos mínimos detalhes, para que você aí, pequeno ser humaninho, pudesse ver, aproveitar e cuidar do planeta Terra, e não menosprezar, e não servi-la. Como diz lá em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. E é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui no final, e que tomara que vocês possam ter tirado algum proveito desse vídeo. E é isso, tchau!